A vida estava tão corrida esses últimos dias que eu não tive tempo simplesmente para fazer o vídeo resposta ao Frederico Crepe como eu havia prometido, né? Lembra que eu mencionei aqui tempos atrás, talvez semana passada ou na outra semana, que o Crepe tinha feito um vídeo sobre um outro vídeo meu no qual eu comentava, né, o debate, no qual eu comentava a pergunta que o Jones tinha feito ao Haddad, e daí o Crepe fez um vídeo. E aí eu quero comentar alguns pontos, não são muitos não, na verdade, porque o vídeo do Crepe é bem longo, tem mais de meia hora, só que ele passa, sei lá, 25 minutos atacando um espantalho daquilo que eu não falei. Então nem vale sequer comentar ali esses pontos, porque simplesmente não tem relação com o que foi dito, né? Mas há alguns pontos que acho que merecem resposta, até porque ele disse coisas, né? Depois o Jones vai reproduzir quase literalmente comentários feitos pelo Crepe. Até parece que há uma consonância da visão dos trabalhistas com a dos webcomunistas em relação a certos tópicos, né? Para começar, eu quero ver um trecho do meu vídeo que foi que gerou a resposta do Crepe, para você entender qual é a minha posição sobre isso de maneira definitiva. Então, assim, como eu falei, todos os 25 minutos restantes do vídeo do Crepe sobre o assunto são devaneios que não tem nenhuma relação com o que foi dito. Mas vamos ouvir juntos o que eu falei, o que eu defendo, e que é o que eu defendo há muitos anos aqui, né? Eu defendo, sabe, sei lá, há quase 10 anos que eu toco esse canal. E aí é um ponto curioso, porque agora na cabeça dos trabalhistas, ou na cabeça dos webcomunistas, eu virei petista. Eu que nunca fui petista, eu que nunca defendi a agenda do PT, eu que sempre deixei muito clara a minha posição sobre eleições aqui, né? Ao longo desses anos eu até entrei em várias discussões com petistas por causa disso, porque teve um ano aí que a Rita Von Hunt fez um vídeo dizendo que no primeiro turno votem em quem quiser, e muita gente estava atacando a Rita Von Hunt. Eu vim dizer, claro que ela está certa, tem todo o direito de falar isso, tem todo o direito de você votar em quem quiser no primeiro turno. O primeiro turno, geralmente em eleição presidencial, é aquele momento no qual você vai escolher o programa que mais você tem afinidade. Então, assim, quer votar no PSDB, quer votar no PT, quer votar no PSOL, quer votar em quem quer que seja, votar naquele partido, naquele candidato que vai ter 0,5% dos votos, você vota, porque ali você está escolhendo o programa com o qual você se identifica. O segundo turno são outros 500. O segundo turno é um plebiscito. Você vai escolher aquele que você acha que é o menos ruim dos dois. Então é isso, a não ser que você seja, sei lá, de algum candidato que esteja no segundo turno. Mas é isso. Então, daí eu fui defender a Rita e os petistas ficaram putos comigo. Então, assim, durante anos eu fui visto como antipetista, e agora porque eu acho que o tipo de crítica que alguns grupos de esquerda estão fazendo ao PT, primeiro, são oportunistas e prejudiciais, só porque eu falo isso, aí eu sou visto como governista, como petista. Então, assim, para você ver como é uma mentalidade binária, né? Então, assim, as pessoas não conseguem perceber sutilezas, o que me surpreende porque eu havia elogiado dias antes o Crepe por ter análises sutis, mais refinadas sobre o cenário brasileiro. E aí ele faz um vídeo que, na minha opinião, foi bem porco, na verdade, foi bem, sabe, rasteiro e, sabe, preocupa, né? Porque, assim, para confrontar aquilo que ele entende que é uma, sei lá, uma visão distinta dele, fazer um vídeo tão, fazer um vídeo tão descuidado como esse gera para mim preocupação. Mas eu quero assistir primeiro, como eu falei, o que eu disse, e é a minha posição sobre esse assunto há muitos anos, para depois pensarmos em alguns pontos que o Crepe levantou no vídeo dele. Então vamos assistir aqui. Então, primeiro vamos entender aqui qual foi o comentário desse seguidor. Ele havia dito inicialmente, né, que era importante que a esquerda radical fizesse críticas ao PT, que figuras como Jones Manuel e outros marxistas ou webcomunistas pudessem fazer essas críticas, e eu concordo em parte. Eu concordo que sim, é importante que as pessoas façam críticas ao PT, façam críticas ao governo, eleitores ou não do PT. Isso aqui é um modo que os governos, né, os políticos têm para regularem também as suas tomadas de decisão, né? Então, assim, que haja pessoas criticando, isso é fundamental, isso faz parte da democracia, inclusive. Nós, eleitores, nós, cidadãos, temos o direito, ou o dever até, de fazer esse trabalho, né, de fiscalizar, de cobrar dos políticos que a gente votou, de cobrar dos outros políticos que cumpram suas promessas em grande parte, né? Então, eu entendo que os webcomunistas, ou sei lá, quem quer que seja, têm os mesmos direitos que o eleitor do PT de cobrar o do PT. Como eu falei, tem uma perspectiva aí, algumas pessoas que pensam que ao fazer isso eles estão sabotando um governo de esquerda e que estão abrindo brecha para o retorno de bolsonaristas ou da extrema-direita ao poder. Talvez aconteça isso, talvez seja uma consequência disso. E aí, nesse sentido,
Eu acho que tanto os webcomunistas como até o Krepp, né, que eu comentei aqui recentemente, que é um bom debatedor e que tem uma visão mais nuançada da realidade do que muitos influenciadores por aí, eu entendo que há uma limitação na compreensão deles ao atacar o PT. Bem, no caso dos webcomunistas, eu entendo que é uma tática política, né? Então, assim, isso já era feito, inclusive, com outros influenciadores progressistas. Como a esquerda radical ou a extrema esquerda, ela não tem capilaridade com setores de um centro político no Brasil, eles não chegam, o discurso deles não chega aos centristas ou à centro-direita. Eles têm um alcance mediano na esquerda moderada. Então é de onde eles vão puxar eleitores, caso sejam candidatos no futuro, é de onde eles vão puxar seguidores para os seus canais, para suas teses. Então, assim, quando o Jones Manuel ou outros webcomunistas confrontam, atacam, ou às vezes até difamam, né, pessoas do centro-esquerda, o intuito deles é justamente de puxar esses seguidores para a esquerda radical, porque é o único grupo que vai migrar em parte para a visão deles. Eles não vão ter, como eu falei, nenhum apelo para a direita moderada ou para a direita extrema ou, sei lá, para a direita dura. Não tem apelo lá. Lá eles nem sequer são ouvidos. Então quem presta um pouco de atenção ao que eles dizem é a esquerda moderada. E essa esquerda tem esse potencial de migrar para lá. Então é uma estratégia aqui de parasitar seguidores, parasitar eleitores, parasitar a audiência da esquerda moderada. É o único grupo que presta atenção ou poderia prestar atenção no que eles têm para dizer. Então, atacar o PT faz parte dessa estratégia. Então, essa é uma visão que eu já falei muitas vezes aqui, e eu reforço isso. Eu acho que todo mundo tem direito de criticar qualquer político, qualquer candidato, qualquer partido, e isso inclui o Krepp, isso inclui os webcomunistas, eles têm direito. O Krepp vem dizer no vídeo dele que eu falo isso e depois eu ponho um porém, né, eu ponho um mais. Pode criticar mais. Não tem mais. Aqui eu estou dizendo claramente, pode criticar e é um dever cívico criticar. Eu acho que faz parte da democracia que você tenha, órgãos de fiscalização que fazem parte do próprio Estado, da própria estrutura estatal, que tenha a imprensa para fazer essas críticas, que tenha jornalistas que façam crítica, que tenha influenciadores, cidadãos que possam... Lá em Curitiba tem a Boca Maldita, né, que é conhecida assim porque as pessoas ficavam lá, nessa rua, batendo boca sobre política. Ou seja, vocês têm, cidadãos, o direito e, em parte, o dever, né? Se você votou em alguém, você tem o dever de cobrar dessa pessoa, você tem o direito de cobrar dessa pessoa, e isso faz parte do exercício da cidadania numa sociedade democrática. Não tem porém, não tem mais aqui. O que eu estou fazendo, além disso, né, além de falar, olha, vocês têm esse direito, é entender a tática desses grupos. Entender a tática dos trabalhistas, por exemplo, né, o Krepp, por exemplo, né, que se diz um analista, mas não é só isso. Como ele mesmo reconhece que ele é, em certa medida, militante também, embora não esteja atuando dentro do partido lá do PDT, mas ele é um militante. Então, assim, por mais que seja uma análise, tem uma análise que tem uma finalidade, tem uma visão de sociedade por trás disso. Então ele tem esse direito e ele exerce esse direito. E também inclui os webcomunistas, né? Então, assim, não há aqui nenhuma ressalva em relação a isso. Faz parte do exercício democrático. E aí eu quero pegar alguns pontos aqui que o Krepp menciona para a gente entender, né, para onde ele vai e como ele distorce completamente aquilo que eu estou falando, né? Então, para começar, ele vem aqui falar sobre... Ele repete, né, o Jones, na verdade, repete o que o Krepp disse, que é sobre a pergunta prolixa do Jones. Aqui eu insisto nesse ponto, foi bastante prolixa, já fiz um vídeo sobre isso, então não vou repetir. Quem quiser assistir, veja o vídeo lá sobre esse tópico. E aí entra na questão de que a experiência do Haddad faz muita diferença no modo como ele se comunica com as pessoas, no modo como ele responde, né? É uma pergunta provocadora como do Jones ou do Krepp, que eu nem sequer analisei aqui, nem falei sobre isso. Então, aqui eu falo sobre a experiência no sentido de lidar com o exercício retórico dele de responder essas perguntas. Aqui não tem nada a ver com, a experiência que o torna incriticável. Então, assim, isso aqui é bobagem completa que surgiu também dos devaneios do Jones, naquele caso, né? E aí o Krepp reforça, né, a afirmação de que eu teria feito uma falácia de apelo à autoridade. Já expliquei isso, inclusive expliquei isso no vídeo, né, nesse vídeo aqui que eu botei o trechinho, eu expliquei isso como apelo à autoridade não é uma falácia lógica, pode não ser um argumento muito robusto, porque você não vai se fiar apenas na opinião de alguém, né, ou na voz de alguém, alguma autoridade para justificar uma posição, mas é sim um argumento, é um argumento válido e é um argumento utilizado muito, né? Se você cita, por exemplo, Foucault para justificar uma posição, você está apelando à autoridade do Foucault. Se você cita Marx para justificar uma visão sobre o mundo, você está apelando à autoridade. Então isso aqui não é uma falácia lógica, como é muito utilizado nas ciências humanas. E aí a gente até pode expandir um pouco mais o leque e pensar o que não é apelo à autoridade, porque assim, no fim das contas, se a gente for pensar, né, o modo como a gente acessa a realidade, conhece o mundo, quase tudo que nos chega é mediado por alguma autoridade.
Então, assim, se você vê uma reportagem no jornal, você vai lá ler uma reportagem na Folha de São Paulo sobre, sei lá, um livro novo que foi lançado, e daí você vai lá e menciona: ah, segundo a Folha de São Paulo, o livro tal é um livro bem interessante. Vamos supor que esteja conversando com alguém lá, sei lá, conversando com um amigo seu e você quer ler aquele livro. Você está usando pela autoridade da Folha de São Paulo, do colunista lá, do crítico que mencionou aquele livro. Se você fala: olha só, parece que a NASA descobriu vida em Marte, você está apelando à autoridade da NASA, porque você não foi pessoalmente para Marte, você não foi lá com o microscópio e viu os micro-organismos que existem em Marte, supostamente, que existem em Marte, para poder falar isso. Você está se fiando na autoridade da NASA. E assim por diante. Então, assim, quase tudo que a gente acessa do mundo é mediado. Se eu venho e falo para vocês aqui sobre como é a vida na Espanha, você vai falar: olha, o Henry lá que mora na Espanha mencionou que a vida lá é assim. Você está apelando à autoridade de alguém que mora aqui. Talvez você nunca tenha pisado na Espanha na vida, mas você está confiando em alguém que está relatando isso em primeira mão. Então a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso a partir da tradição, a gente faz isso a partir dos anciãos da tribo, né? A gente faz isso a partir da ciência, a gente faz isso a partir de várias outras instâncias de autoridade o tempo todo. Então, assim, quase todo o nosso conhecimento do mundo é mediado por alguém. É uma autoridade, é um sociólogo que falou sobre alguma coisa, é um artigo acadêmico que a gente está reproduzindo, é uma reportagem que a gente leu, é um documentário que a gente assistiu. Então a gente está o tempo todo mediado por autoridades. E a gente usa isso como referências para justificar nossas posições. Então, assim, eu não sei de onde as pessoas tiraram que pela autoridade é uma falácia lógica. Então, assim, o que elas usam como referência para poder, falar sobre o mundo, eu não sei. Não sei, realmente não sei. Então, só ressaltando aqui, porque é muito importante, porque é uma grande confusão em relação a isso, e quando você lê, por exemplo, a teoria sobre falácias lógicas, teoria sobre lógica informal, não sei se existe alguém que vai defender que pela autoridade não é um argumento válido para você justificar suas posições. Então, assim, talvez não seja o mais forte às vezes, mas é válido sim. Aí, no vídeo do Krepp, em 2 minutos e 44, o Krepp, ele menciona, né, que ao fazer críticas ao PT, que esses grupos estariam apoiando o fascismo. E eu não falei isso. Eu falei que algumas pessoas criticam isso ou questionam isso porque estaria dando munição para a extrema-direita, porque estaria favorecendo o fascismo. Eu nem sequer usei fascismo aqui porque não é o termo que eu utilizo para designar a extrema-direita. Eu acho que é uma distorção do termo fascismo, e eu uso geralmente fascismo para designar lá os movimentos que aconteceram na Europa ou em outros países dos anos 20 aos anos 40, finalzinho dos anos 40. Então, assim, não utilizo fascismo à torta direito, nem sequer é uma coisa que eu acho que é muito apropriado. Mas, de qualquer maneira, não falei isso. Eu falei que algumas pessoas criticam e que talvez faça sentido, mas eu deixei aqui no campo especulativo porque eu teria que analisar melhor essa questão para poder realmente pensar se isso faz sentido ou não. Mas algumas pessoas fazem essa relação. E aí, em 3 minutos e 31, que ao fazer essa análise do conjunto, eu defendo a hegemonia do PT, segundo o Krepp. Então, ou seja, ao analisar as críticas feitas por grupos de esquerda ao PT, que eu estaria defendendo o PT. Então, assim, virei governista na cabeça do Krepp, né? Como eu falei, nunca fui petista, embora tenha votado em outras eleições, mas geralmente primeiro turno não voto no PT, então, assim, de repente agora virei governista. Durante anos eu fui antipetista, porque qualquer crítica que eu fizesse ao Lula, ao PT, ao Haddad, na cabeça dos petistas, você já vira antipetista, é o binarismo, né? É o binarismo, você não pode criticar porque você vira do contra, e você nem pode nem sequer elogiar o governo, porque não foi o que eu fiz, você não pode nem criticar as críticas que você vira governista, vira petista. Então, assim, esse binarismo me parece muito prejudicial ao debate público, é uma simplificação grosseira da realidade e não contribui em nada, na verdade, para a compreensão de nada. Então, assim, para quem se propõe a fazer análise política, apelar para esse binarismo é muito ruim e é contraproducente. Então, depois ele passa todo o vídeo ali falando sobre coisas que eu não disse, então se atacando, confrontando ideias que eu não defendi, então fica muito difícil aqui retrucar, porque nem sequer foi dito nada parecido. E aí depois ele menciona, né, que o PT ele cresceu disputando a hegemonia de outros grupos e partidos, ou seja, que eles, né, sei lá, o PDT, o Ciro Gomes, que nem sequer é PDT mais, agora vai para o PSDB, que os webcomunistas, eles podem sim disputar essa hegemonia. E claro que podem, não questiono isso, eu não acho que não tem esse direito. Tem esse direito e podem fazer isso o tempo todo, as pessoas fazem, grupos fazem isso. O PSOL, por exemplo, quando se desmembra do PT, passa a disputar a hegemonia, então claro que pode fazer, não estou questionando nada disso. Porém, uma coisa que o Krepp não menciona é que essa disputa pela hegemonia do PT aconteceu há quase 40 anos atrás.
Então, assim, o PT há muito tempo detém a hegemonia dentro da esquerda, há muito tempo, né? Você tem a eleição de 89, que você tinha uma fragmentação tremenda, muitos candidatos ali com um percentual razoável, 7, 8%, muito fragmentado o negócio, mas depois, nas eleições subsequentes, o PT já tinha hegemonia e isso foi um padrão desde então. Então, assim, não dá para desprezar que em todas as eleições o PT tem ali uma faixa de 25% nas intenções de voto para a presidência, por exemplo. Então, assim, não dá para desprezar isso. Claro que você pode disputar hegemonia, claro que você pode tentar, sabe, encontrar um espaço ali nesse campo da esquerda, mas isso não quer dizer que o cenário existente e real é esse. O PT tem hegemonia hoje, claro que isso não é permanente, claro que a gente pode imaginar que vai ser para sempre assim, mas detém essa hegemonia e isso é um fato. Então, assim, geralmente você vai ter nas eleições brasileiras para segundo turno, presidencial pelo menos, porque daí no campo legislativo são outros 500 também, em municípios tem uma outra dinâmica, para governadores também tem uma variação bastante grande de acordo com o estado, mas presidencial você vai ter uma disputa, segundo turno vai ser PT contra alguém. Isso aqui tem sido o padrão desde então, né? Desde então, a não ser quando o Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno, né? Então é isso. Aí depois ele fala sobre, que eu teria mencionado, né, que grupos de esquerda estariam tentando parasitar o eleitorado do PT, e também é uma distorção, porque o que eu falei ali, está nesse trecho desse vídeo, é que esses grupos da extrema esquerda, né, os grupos da web comunista, por exemplo, eles estão há anos parasitando a audiência, parasitando um possível eleitorado do centro-esquerda. Eles estão fazendo isso há anos, não é um confronto contra o PT, não estou falando apenas do PT, estou falando aqui de um confronto entre esquerda moderada e esquerda radical. Isso se dá há muito tempo. Na verdade, é um confronto da esquerda radical contra a esquerda moderada, porque a esquerda moderada geralmente não responde. Então, assim, você tem essa disputa há muito tempo e eles fazem esse esforço de tentar puxar a audiência. Aqui eu não falo do cenário mais amplo de eleitores que não são politizados, aqui eu não falo sobre o cenário mais amplo de cidadãos, né, de brasileiros que não estão acompanhando o YouTube, que não acompanham o debate político. Estou falando de um cenário muito específico que eu mencionei nesse trecho aqui no começo. Então, assim, é isso que estou falando. É algo que eu presenciei ao longo de todos esses anos falando de política aqui no YouTube. É ver esse esforço da esquerda radical de tentar puxar, seguidores, puxar espectadores, puxar eleitores também, né? É claro que é inevitável, da esquerda moderada. E isso é feito há muito tempo e se você olhar o padrão, você observa como eles já estiveram, né, em canais governistas, já tiveram participações no 247, já tiveram participações no DCM, na revista Fórum, na Carta Capital. Então, assim, eles foram se infiltrando em diferentes espaços de uma esquerda moderada, uma esquerda petista em grande parte, e foram puxando a audiência para si. Então, assim, isso aqui é uma constatação de um fato. Não estou aqui acusando de nada. Estou dizendo, isso aconteceu e fizeram isso, e a tática deles é essa, em parte. Pode ser que eles estejam também fazendo trabalho de base, buscando outros cidadãos que não estejam nas redes sociais, mas nas redes sociais a dinâmica é essa. E foi observado e foi alertado, inclusive. Muita gente veio dizer, olha só, está acontecendo isso e foi ignorado, e hoje eles estão muito maiores do que eles eram no passado, e a esquerda moderada está na retranca, levando porrada sem reagir, porque muitas vezes tem medo da consequência. Aí prossegue o Crepe dizendo que eu defenderia que as críticas do PT fortalecem a extrema-direita, já respondi isso. E depois, aqui, o último ponto que vale mencionar, ele vem aqui em 15 minutos e 34 do vídeo dele com uma falsa dicotomia, que ele diz que assim, olha, ele diz o seguinte: se um campo tão pequeno não consegue disputar a hegemonia do PT, né, no caso a esquerda radical, como seria capaz de fortalecer o campo da direita? É uma falsa dicotomia, porque uma coisa não tem relação com a outra. Você pode ter, por exemplo, influenciadores da extrema esquerda que não têm nenhum potencial eleitoral, que nunca vão ganhar nenhuma eleição na vida, e as críticas feitas por eles ser instrumentalizada por grupos da extrema-direita para atacar o PT. Isso é feito há muito tempo. Com o Ciro Gomes foi feito isso, né? Quando o Ciro Gomes passou a confrontar o PT durante a última eleição, as falas do Ciro Gomes circulavam em grupos do WhatsApp, em grupos do Telegram da extrema-direita, dos bolsonaristas, para tentar sabotar o PT, mesmo que o Ciro Gomes não tivesse chance eleitoral de ganhar aquela eleição. Então isso aqui é feito. Do mesmo modo como a esquerda também faz isso, né? A esquerda também fez isso, por exemplo, quando ex-governistas, né, na época do Bolsonaro, quando dissidentes do bolsonarismo passaram a criticar o Bolsonaro, as falas da Joyce Hasselmann, por exemplo, as falas do Frota, as falas do Bebiano, eram usados por gente da esquerda para mostrar, olha só como o bolsonarismo é podre, olha para mostrar aqui as fissuras internas do bolsonarismo. Isso era feito. Depois você pega lá, nem a Hasselmann nem o Frota se elegeram depois. Eles perderam, o capital político que eles possuíam, mas não quer dizer que as críticas internas que eles fizeram ali não tiveram um impacto tremendo depois, como material, como munição para a esquerda criticar o bolsonarismo.
Então, assim, uma coisa não tem relação com a outra. A pessoa pode ser insignificante politicamente em termos eleitorais, em termos de política institucional, e ainda assim a crítica que ela faz servir, sim, como munição por extremistas do outro campo para atacar o PT. Aí é um problema? Não sei, aí depende da sua estratégia, né? Se a sua estratégia é sabotar o governo, o PT, se a sua estratégia é pensar que, sabe, ao destruir o PT, isso vai abrir brecha para que meu grupo cresça, bem, é uma estratégia que você está adotando. Eu acho que não funciona, eu acho que, né, no cenário atual no Brasil isso é muito ruim, porque isso de fato favorece outro grupo, no sentido da retórica, no sentido dos elementos que você traz para que o outro grupo critique, né? Então, sim, mas cada um atua como bem entender, né? Mas aqui a gente vai entrar num ponto central, porque a democracia prevê esse tipo de confronto, né? Então, assim, a gente fala de um espaço cívico no qual diferentes grupos têm essa área de manobra para poder, inclusive, parasitar a audiência dos outros, parasitar o grupo dos outros, parasitar os eleitores dos outros. É claro que a gente pode questionar muitas vezes as táticas, se elas são éticas ou não. Aí é uma outra questão. Aí não tem a ver com esse jogo agonístico, né, de disputa e de alguns entendem quase como uma violência política, né, de não, eu vou difamar o outro, eu vou atacar o outro, eu vou prejudicar o outro. Então, assim, aí entra numa questão normativa, né, do que é o correto a se fazer, de como você quer ganhar essa disputa, se você quer ganhar essa disputa jogando sujo, jogando limpo, aí depende de como você entende esse jogo. Aqui a minha proposta sempre foi uma proposta de um discurso ético, de uma comunicação ética. Então, para mim, isso é muito ruim. Eu entendo, dentro daquilo que eu compreendo como comportamento civilizatório, ético, sabe, responsável, eu acho que certas estratégias adotadas por campos extremados, essas estratégias são muito ruins. Elas são muito prejudiciais, sim, e eu reforço isso. Então, para mim, isso é ruim. Pode ser que o CREP, por exemplo, esteja numa outra dimensão no qual ele acha que isso aqui é válido para poder, sabe, destruir a hegemonia do PT. Talvez ele ache que seja válido, não sei se ele acha, mas pode ser que ele ache que seja válido. Outros grupos mais extremados acham que vale tudo, vale tudo. Os fins justificam os meios. Então, assim, se é para poder chegar ao poder, mesmo que seja por vias não democráticas, vale tudo. Então, vale sim, sabe, praticar atos que os meus inimigos praticam. E aí, como eu falei, eu não concordo com isso. Eu acho isso péssimo, na verdade, né? E é uma crítica que eu faço ao longo de todo esse tempo e é uma bandeira que eu ergo. Eu não compactuo com isso. Então é isso, a resposta para o CREP é essa, né? Como eu falei, eu acho muito triste ver alguém cujo conteúdo eu até assisto de vez em quando e admiro, fazer um vídeo tão rasteiro, tão pobre como ele fez sobre mim, né? Então, assim, não sei, eu acho que foi um vídeo com má vontade e não confrontou aquilo que realmente foi dito. Então ele optou por desviar o assunto para um assunto que ele talvez domine ali e prefira ir nesse sentido, mas não atacou aquilo que realmente foi dito, que é: todo mundo tem direito de criticar, todo mundo tem direito e dever até de criticar os candidatos que votou ou nos quais não votou, tem esse direito, faz parte da democracia, mas isso não quer dizer que todas as táticas sejam éticas. Então, assim, é uma outra dimensão e aí também depende do que você entende que é correto, né? Qual visão ética você adota. No meu caso aqui, que eu sou uma visão deontológica por escolha, eu acho que não vale tudo não, e algumas táticas são bem sujas e bem feias nesse jogo. Bem, eu quero ver o que vocês pensam sobre isso aqui. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força. E lembrando que está na Amazon agora um livro sobre debates, né, que fala inclusive sobre táticas desonestas, né, para como você manipular o debate e por que elas funcionam, que se chama 20 táticas para você arrasar nos debates. Aí você vai compreender por que certas estruturas discursivas, certas formulazinhas que são usadas desde a Grécia Antiga funcionam e as pessoas caem nisso. Vá lá na Amazon, confira, e também está na pré-venda agora com desconto um livro que se chama O Golpe que Falhou, que é uma anatomia da tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro em 8 de janeiro de 2023. Então aqui a gente vai entender como o discurso bolsonarista, que é um discurso antidemocrático, ele foi crescendo ao longo do tempo e como ele cooptou a sociedade brasileira ao ponto de levar quase um golpe de Estado e felizmente não deu certo. Então aqui você vai entender o que foi feito e como foi desmontado esse golpe de Estado, né? Por que ele não prosperou. Então vá lá, confira. E por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar um link aqui na descrição, vai falar com o Clayson, que é um parceiro nosso, um amigão do canal aqui, e ele vai dividir com você um material para que você possa conhecer esses caminhos para trabalhar em casa, fazer uma renda extra, 600, 700, 900 reais a mais por mês, quem sabe aí posso te ajudar a pagar suas contas. Eu sei que funciona, porque eu trabalho com internet há muitos anos, então adoto muitas dessas estratégias aqui também. Então vá lá, conheça e quem sabe posso te ajudar. Um forte abraço e até mais.